Quero falar algo para vocês. Todo mundo aqui com certeza já ouviu falar da parábola do beija-flor, que ia lá no riacho, jogava gotícula de água no incêndio da floresta. Ia no riacho com o seu biquinho, pegava água e jogava gotícula de água no incêndio da floresta. Um outro animal disse: você é maluco, beija-flor? Você acha que você vai apagar o incêndio da floresta jogando gota de água no incêndio? Qual foi a resposta do beija-flor? Eu estou fazendo a minha parte. Amém? Não me importa, irmão, nós temos que fazer a nossa parte, mesmo que a nossa parte é como o trabalho do beija-flor. Talvez a atitude do beija-flor é insignificante para apagar o incêndio da floresta. Tenha no seu coração: eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. A Bíblia aqui nessa palavra, especificamente está sistematizada aqui, ela fala da importância de nós entendermos que se a cidade aonde nós moramos, se ela for bem, tudo irá bem, tudo vai estar bem para nós. A cidade de Rondonópolis, que é a nossa cidade, a nossa Jerusalém, né? A cidade onde nós temos que cuidar dela. Se ela for bem, tudo será bem para mim, para você, para os seus filhos, para a sua família. Se a cidade for segura, ela tem segurança, vai ser uma cidade boa para nós, uma cidade boa para mim, para os meus filhos. Por quê? Porque ela tem segurança, no contexto geral, ela é uma cidade segura, então ela vai bem para todo mundo. Se nós temos uma cidade que é bem projetada, uma cidade que tem educação, que tem saúde, todo mundo vai bem. É ou não é? Eu tenho alguns documentários, estou vendo vocês falam, isso é utopia, né? É uma coisa, um conto, um sonho impossível. Vou usar essa palavra mais simples, um sonho impossível. Mas eu tenho um DVD que lá mostra um documentário, mostra 5 cidades em lugares diferentes do mundo, na África, nos Estados Unidos, uma outra em outros países, que mostra que quando a igreja do Senhor Jesus, a igreja de Jesus Cristo se posicionou naquela cidade, a cidade, ela mudou a sua história. Teve uma cidade mesmo lá, uma cidade hispânica, ela era uma cidade pequena, o balcão econômico da cidade era plantar legumes, verdura, muitos legumes, como beterraba, cenoura e coisas assim, de batata. Então o balcão e a pecuária, o balcão econômico daquela cidade era aquilo. Mas é uma cidade, me parece umas 12 mil habitantes a cidade. Tinha não sei quantos hospitais, não sei quantas cadeias, tinha muita morte na cidade, era algo terrível. Então a igreja, ela se posicionou naquele lugar, a igreja do Senhor Jesus. E então o que acontece? Eles conseguem ganhar para Jesus o prefeito daquela cidade. O prefeito começa então a fazer eventos assim, público, e ele sobe no palanque, nada com política, mas agora ele falando de Deus, levando pastores para pregar naquela cidade, e a igreja em oração, dando bom testemunho, fazendo a sua parte. E o que acontece naquela cidade? Todas as cadeias daquela cidade, acho que 3 ou 4 que tinha, ou mais, não me lembro agora. Todas as cadeias foram fechadas. Tinha também bastante hospital, porque atendia muita gente que levava facada, que tinha problema com violência. Então, de não sei quantos hospitais, então eles só mantém um agora hospital. E aí o repórter, ele pega e ele mostra cenourinha desse tamanhozinha, que antes eles produziam na terra. Depois do mover de Deus na cidade, o repórter pega a cenoura de antes e coloca a cenoura atual.
E ele pega a cenoura atual e coloca do tamanho do seu antebraço, praticamente. Aí ele conta que alguns cientistas americanos foram lá para aquela cidade para pesquisar o solo, para saber o que tinha acontecido com aquele solo, porque os legumes, né, estavam tendo aquele desempenho e não tinha antes. Foram pesquisar o solo, o que tinha acontecido com o solo daquela região. O que eles descobriram? Que naquele solo não tinha nada de especial, não tinha nada de diferente de qualquer outro solo que plantasse alguma coisa. Então eles entenderam que era o mover de Deus, a mão de Deus. E eles mandavam 4 caminhões por mês para as cidades maiores para desovar os seus produtos. Então eles começam a enviar 40 caminhões por mês. Então vem prosperidade. Estou dando um exemplo aqui. Tem vários outros exemplos. Nesse DVD mesmo tem 5 cidades que eles mencionam. Se cada um de nós fazemos a nossa parte, nós podemos mudar. Aí você fala que é uma cidade pequena. Eu tenho um outro exemplo no mesmo documentário. É um documentário que tem nada a ver, irmãos. É uma reportagem que foi feita. É lógico, foi feito por pessoas que temem a Deus, cristão, repórter cristão. Uma outra cidade é a cidade de Cali, que há 25 anos, talvez aqui os mais velhos pode lembrar que quando ligava a televisão, a gente sempre via alguma coisa sobre a cidade de Cali, a violência. Era o berço do narcotráfico mundial há uns 25 anos atrás. O tempo todo era noticiário alguma coisa sobre a cidade de Cali, uma cidade enorme, não sei lá se deve ser do tamanho, eu não lembro agora a quantidade de habitantes, é muito grande a cidade. Isso aconteceu? Eu sei que de repente eu parei de ouvir na televisão, nos jornais, sobre a cidade de Cali. Depois que eu me converti, me deparei com esse documentário, eu descobri por que eu nunca mais vi falar da cidade de Cali na televisão. Eu fiquei tão emocionado, irmãos, quando eu vi esse documentário, porque sempre eu via alguma coisa sobre eles, sobre a cidade, nos jornais, e eu descobri, porque o mover de Deus veio para aquela cidade, porque a igreja do Senhor Jesus se posicionou, e Deus veio. Primeiro, todos os chefes do narcotráfico, todos, eles mostram as casas, tudo mansão, mega mansão, foram todos presos numa operação americana que entraram lá depois de um mover de oração, de atitude da igreja. E aí aconteceu essa questão, vieram uma operação americana e prendeu todos os narcotraficantes que estavam ali fixados na cidade de Cali. Então a cidade de Cali sumiu do noticiário internacional de criminalidade, de coisas terríveis. Então significa que o que a Bíblia está falando, não está falando besteira, está falando uma realidade, só que essa realidade só é possível se eu e vocês tivermos uma atitude, fazemos a nossa parte, como por exemplo, uma festa como a de ontem, a gente trazer os nossos oicós para fazer parte, integrar eles para o nosso meio, amém? Orarmos na semana apostólica, orarmos na célula, temos uma atitude. Olha só, lá no livro de Jeremias 29, verso 5 a seguir, diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, amém? A prosperidade nossa depende da nossa cidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Irmãos, se tem
Parece que não tem uma semana, um final de semana que não tem homicídio de jovem, adolescente. Teve um final de semana que eu vi 7. Um só final de semana. 7. Você sabe quem é culpado disso? Nós mesmos, a igreja do Senhor Jesus. Somos culpados porque a gente não tem feito a nossa parte. A gente tem ficado muito preocupado com os nossos próprios interesses. Então nós temos que, quando eu falo não, eu estou jogando o jugo sobre a levantar em Cristo. Eu estou falando que é culpa da igreja cristã em Rondonópolis. É culpa da igreja que são denominada cristã, que muita gente se preocupava com seus próprios interesses, mas não de mudar a história. Muitas das vezes nós não fazemos nada de diferente que os políticos fazem. E nós temos que acabar com isso, irmãos, no nome de Jesus. A Bíblia fala que no final dos tempos vai ser assim mesmo. É lógico, eu também sei. A Bíblia fala que vai ter guerras, rumores de guerra, vai ter filho matando pai, vai ter tudo isso. Mas em nenhum momento a Bíblia diz que nós não devemos buscar o melhor. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos parar e não agir mais. A Bíblia em nenhum momento diz isso. Ela sempre diz: vão, façam, busquem a prosperidade, vençam. O tempo todo. Mesmo que todas essas promessas aí, essas revelações vão acontecer, mas em nenhum momento a Bíblia diz que é para a gente parar, é para a gente ir. Porque a prosperidade de Deus, as providências de Deus vai vir para nós independente das lutas ou não. Quando estamos debaixo da unção profética da palavra, irmãos, Deus vai suprir as nossas necessidades. Não me importa qual é a situação econômica da nossa nação, mas nós devemos fazer a nossa parte. Um dia um homem, né, o profeta Elias, ele ora e Deus manda ele orar. Ele ora para que não chova em Israel. Durante 3 anos e meio não chove em Israel. E a Bíblia diz que nada faltou para Elias. Ele comia pão, bebia água, comia carne. No momento de crise econômica daquela nação, aquele homem que estava debaixo da unção profética da palavra, e não só ele, o texto menciona ele, mas com certeza não era só ele. Todas as vezes, irmãos, que nós estivermos debaixo da unção profética da palavra, Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas Deus quer que nós vamos além disso. Amém? Deus está dizendo aqui através dessa palavra que nós devemos buscar a prosperidade não só da nossa família, mas da nossa cidade. A levantar em Cristo não pode pastorear para nós mesmos. Nós temos que pastorear para a cidade. É por isso que, através dessa instituição, nós estamos treinando outros pastores. Que quem está fazendo escola de líderes sabe aqui, até ouvi um testemunho hoje do pastor de uma igreja que tem, do ministério que tem mais de 500 igrejas no Brasil, que pastores de fora estão ligando para ele para saber o que está acontecendo na igreja dele aqui em Rondonópolis, porque querem fazer a mesma coisa. Então isso, e está vindo outros pastores da cidade, não porque somos melhor que ninguém, eu sou como servo o menor servo dessa cidade entre vocês. Amém? Vocês estão entendendo a importância de nós entendermos isso, irmãos? Nós temos que pastorear para a cidade. É por isso que nós vamos multiplicando o célula. Não é para ficar num bairro só, é em toda a cidade, em nome de Jesus. Amém? A igreja da Paz lá em Santarém, ela entendeu isso. Tem 200 mil habitantes em Santarém. Olha para você ver, 200 mil habitantes em Santarém. Só uma igreja lá tem 50 mil membros, fora as outras igrejas. Então provavelmente aí, provavelmente a metade da cidade é cristã. Eles entenderam lá. Esses dias eu fiquei sabendo que eles fizeram um congresso lá, e saiu até na Globo, no G1, que não tinha lugar para pastor hospedar, para conhecer o projeto deles lá. Começou como a nossa igreja,
Você sabe, durante 10 anos, ele não passava de 10 a 12 anos, ele não passava de 150 membros. Mais de um quarto da cidade hoje é da igreja deles. Eles entenderam como igreja. Amém? E esses pontos que vamos destacar aí é justamente extraído desses versículos que a gente leu, né? Veja que a ordem de Deus para a igreja estabelecida na cidade é edificar casas e habitar nelas. Podemos ver a questão de edificar casas de duas formas. A primeira é a de construir casas para realmente morarmos com conforto, segurança e etc. Construir casas fala de investimento e de enriquecimento do indivíduo e também da cidade, né? Você sabe que o setor imobiliário ele gera uma grana muito grande em uma cidade, em uma nação. A outra forma de vermos é no sentido espiritual. Construir, você lembra que é o que? Edificar casas e habitar nelas. A outra forma de vermos é no sentido espiritual, construir casa espiritual para que Deus habite nela, como está lá em 1 Pedro capítulo 2 e verso 5. Também podia citar 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, que lá diz que nós somos casa de Deus, morada de Deus, templo de Deus, habitar de Deus. Então também é no sentido espiritual, nós edificarmos novas moradas de Deus. Quer dizer, todas as vezes que nós tiramos uma pessoa do crime, do vício, aí no meio da rua, pessoas que estão perdidas, irmão, quando a gente fala, vamos ganhar os perdidos, a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa, vamos ganhar as prostitutas, os drogados, os bêbados. Não, perdido, irmão, não é só essas pessoas, também são pessoas perdidas. Perdido é todo aquele que não tem Jesus Cristo. Não me importa se de repente aquele cidadão ele tem um bom padrão social com a sua família, não me importa isso. Todo perdido é aquele que não tem Jesus. É isso que nós temos que entender. Provérbios capítulo 11 verso 11 diz assim: pela bênção dos justos, olha só, pela bênção dos justos, está no informativo de vocês, a cidade é exaltada, e pela boca dos ímpios é destruída. Então nós somos justos, nós temos que deliberar a bênção de Deus sobre a nossa cidade. Nós temos que pastorear, irmãos, é para a cidade, não é só para o nosso grupo, mas é para a cidade em nome de Jesus. Um outro ponto aí, baseado no versículo: plantar, trabalhar e colher fruto. Precisamos trabalhar em prol da cidade no sentido comum, que é o trabalho que cada um desenvolve para a sua provisão e crescimento. Mas também devemos trabalhar no sentido de encaminhar as pessoas para Deus. Quanto mais pessoas levarmos a Deus, mais segura a cidade ficará. Imagine se a gente tirar as pessoas envolvidas no crime, a gente tira as pessoas envolvidas no crime, nas drogas, no adultério, na prostituição, e traz essas pessoas para Deus. Quantas pessoas que de repente estão com a família destruída por causa da prostituição, do adultério, e a gente consegue trazer essas pessoas para Deus? Nós vamos deixar de ter uma sociedade doente, de filho rebelde, de filho que viu o pai traindo a mãe e ficou decepcionado com aquilo, de filho que viu o pai batendo na mãe e aí cresceu uma criança problemática também. Irmãos, a sociedade é cheia de taxar, principalmente os evangélicos, como um pegajoso, de inventação de moda. Mas qualquer pessoa que pensa um pouquinho, ou que estuda um pouquinho, sabe, dentro da psicologia infantil, diz isso. Da educação infantil, da psicologia infantil, diz isso. A criança vai ser segundo aquilo do ambiente que ela foi gerada. Se ela foi gerada num ambiente de criminalidade, ela vai ser um criminoso. Dificilmente vai ser o contrário. Se ela foi gerada em um ambiente que ela não foi assistida pelos seus pais, vai ser uma criança um adulto revoltado depois. Vocês estão me entendendo? E aí nós temos uma sociedade toda problemática. É por isso que a gente tem todo cuidado pela célula, material para ministrar as crianças na célula, celebração kids,
discipulado de criança, que é pela escola de Líder Kids, que é um discipulado que a gente promove, porque é melhor a gente prevenir do que tentar consertar um adulto problemático. Amém? Fica mais barato e gasta menos tempo. Devocional familiar, é melhor a gente evitar que as nossas crianças se tornem adultos problemáticos, irmãos. A gente agora trabalhando com elas. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluia. Provérbios 29:8 diz assim: os zombadores agitam a cidade, mas os sábios apaziguam. Um outro ponto: casar e dar em casamento. Casar e dar em casamento diz respeito ao ciclo comum que toda família deve provocar dentro da cidade, com ética moral e espiritual, pois a menor instituição de uma cidade são as famílias. Famílias no padrão de Deus, cidade abençoada. Famílias problemáticas, cidade problemática. Na onde tem a maior índice de criminalidade? Da onde que sai aonde que tem o maior índice de sair os criminosos de uma cidade? Da região periférica, aonde as famílias estão todas desestruturadas economicamente, familiarmente, na saúde, na educação. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Aí você fala: o que eu tenho com isso? Talvez a gente pense isso agora, mas o dia que um parente nosso, uma esposa da gente, um filho da gente ser vítima de um bandido aí fora, a gente vai sentir na pele por que a gente não fez nada. Depois não adianta, irmãos, reclamar para Deus: oh Deus, por que eu, Deus? Oh meu Deus do céu, você não olhou por mim. Aí Deus não olhou. Eu falei tanto para você fazer a sua parte, falei tanto para você procurar a prosperidade da cidade, mas você brincou. Irmãos, a gente tem que parar de brincar de crente, parar de brincar de ter família, porque o diabo não brinca de diabo. O diabo é organizado para tentar destruir as nossas vidas, sabia disso? Tem gente que o diabo acha que o diabo é bagunçado, está enganado. O diabo age com estratégia, com planos bem elaborados para tentar nos pegar, todos os dias, todos os dias. E muitas das vezes a gente não quer viver organizado em prol do reino de Deus. Ter filhos e filhas. Se tem casamento no sentido comum, precisa ter filhos, né? Filhos de um casal que tem ética, moral e espiritual será um exemplo para a sociedade. Uma cidade assim prospera. Agora precisamos também estabelecer filhos espirituais, que irá provocar um ciclo da vida de Deus em cada habitante da cidade. É lógico que nós estamos aqui trabalhando nos dois sentidos: o sentido biológico, social, mas também o sentido espiritual. O sentido espiritual. Nós temos que ter filhos espirituais. Tem uma música, eu não lembro agora qual cantora, acho que é Fernanda Brum. Se eu estiver enganado, você me corrige. Aquela que fala assim: ó, dai-me filho, se não morro, dai-me filho. Ela estava cantando aí sobre a menção é filhos espirituais. Irmãos, se o seu ventre espiritual está estéril, lembra dessa música: dai-me filho, Deus, senão eu morro. Me dai filho, meu Deus. Coloque fertilidade no meu ventre espiritual, em nome de Jesus. Olha só, um outro ponto que está nos versículos aí que nós lemos: multiplicar e não diminuir. Está dizendo aqui, nós temos que multiplicar e não aceitar perder ninguém no nosso meio. Amém? Amém. Nós temos que multiplicar no sentido comum, no sentido da família, só no sentido comum, que eu não quero multiplicar mais. 2 filhos tá bom, né? Fechamos a fábrica já, e tem hora que até fico desconfiado de querer fazer uma operação de mim também. Eu amo meus filhos, mas 2 meninos tá bom. Mas filhos espirituais, eu quero milhares de milhares em nome de Jesus. Amém?
Irmãos, multiplicar e não diminuir. A ordem aqui é essa: multiplicar e não diminuir. Nós não podemos aceitar, irmãos, e também multiplicar e não diminuir, tanto no sentido financeiro, na segurança, no sentido espiritual, na saúde. Nós não podemos permitir diminuir. Nós não podemos permitir perder ninguém para o diabo. Eu estava ouvindo, antes de sair lá de casa, coloquei a Bíblia falada lá. Irmãos, comecei lá, me parece que o capítulo 2 ou 3, nos primeiros versículos de 1 Timóteo, dizendo de pessoas que ouvem a voz do diabo, que ouvem o argumento do diabo e ensinos errados, que faz essas pessoas desviar da presença de Deus. Eu fiquei assim, meu Deus, é verdade, né? Quantas pessoas que de repente saem da igreja porque o diabo soprou um troço na mente dela, fez ela entender uma coisa, sei lá que coisa. O diabo é o diabo, né? O diabo é o diabo. Alguns irmãos, quando ligam assim, pastor, estou na luta, o diabo, eu falo assim, irmão, isso é o ministério do diabo, faz parte do ministério dele, tentar nos atazanar, amém? Então não fique tranquilo, não fique apavorado, não. Isso faz parte do diabo, de tentar nos apavorar, tentar criar terrorismo em nós. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ouvir um argumento do diabo ou um ensino diabólico para criar esfriamento espiritual na gente, e dessa forma a gente diminui por causa disso. Nós temos que você vê um discípulo está aflito, está meio quieto, desconfiado. O que foi, irmão? Nada não. Chega ali, vai cutucando, até cutucando para ajudar, não é para criar polêmica, não, ajudar, entendeu? Em nome de Jesus, para quebrar aquele jugo do diabo que estava tentando aniquilar a vida daquela pessoa. Certa vez, irmãos, olha só, na igreja que eu nasci, tinha um ventilador assim, tinha uma mulher sentada assim, de repente ela saiu do culto assim, levantou. Ela estava vindo na igreja há uns 3 domingos já. Ela levantou-se meio rápido assim e foi embora. E aí nunca mais apareceu na igreja. E o pastor foi policiar aquilo e foi ver o que era. Sabe o que descobriu? A mulher estava lá sentada, o diabo soprou na mente dela bem assim, ó, sai daqui agora, esse ventilador vai cair na sua cabeça e vai te matar, sai daqui agora. O diabo começou a soprar na mente dela e nunca mais ela voltou para a igreja. De repente você virar, aí você achar que uma irmã está olhando para o seu marido, aí não vou lá mais na igreja. Isso é coisa do diabo, irmãos. Vai que até a irmã virou mesmo para ver alguma coisa e cruzou os olhares. Irmão, isso é coisa do inferno. Se isso não pode ser um motivo de ninguém deixar de vir na igreja ou ir na célula. Se a gente permite isso, porque a gente está permitindo o diabo controlar as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Diga comigo, nós não podemos diminuir, mas devemos multiplicar. E para isso, só para a gente fechar e entender melhor, temos os vagões apostólicos de treinamento, que é o nosso sistema, nosso programa de integração das pessoas em nosso meio. E quando nós levamos as pessoas a passar por todo aquele mecanismo que nós temos ali das revistas, do encontro com Deus, da escola de líder, nós estamos integrando essas pessoas no nosso meio. E nós precisamos aprimorar isso. Como? Com criatividade. Traz a pessoa para o teu meio. Por exemplo, ter trazido na festa ontem. Vai ver que crente também é feliz, festeja também. Na festa country. Vamos lá na festa country, lá vai ter um touro mecânico lá. Vai ter alguém apresentando uma coreografia, vai ter lá a banca da pamonha, a banca do cachorro quente, o churrasquinho. Vocês entenderam, irmãos? Irmãos, a gente tem que... Você sabe que as pessoas têm uma ideia errada dos crentes? Pela culpa, porque muitos crentes dá bote fora.
aquela imagem de gente encabulada, né? Nós temos que ser um povo alegre, feliz, glória a Deus, aleluia, transparente, amém, cheio de vida, amém? Não cheio de encabulação. A camisa do irmão ali, a calça da irmã está muito apertada, mas eu não estou preocupado com essas coisas. Eu quero olhar para Deus, amém? Amém? Aleluia, quem entendeu diga amém. Amém. Esse negócio tá, o diabo está autorizado. Se chegar alguém pelado ali, só pega um pano ali, copo, deixa eu ouvir a mensagem. Só fala para o senhor, só deixa bêbado, que bêbado que bêbado realmente vai atrapalhar outra pessoa, amém? É difícil, né? Um culto que tem o medo do pregador, você prega e o medo, esse ele quer pregar junto com você, mas aí você fala assim, ó, irmão, ó, vai na sala, depois você volta. Amém? E de repente, se estiver quietinho, aqueles Deus mesmo quietinho, né? Fica quietinho, não tem problema. Agora você chegou fazendo barulho, pode pedir para ele voltar, que ele vai atrapalhar aquele que quer ouvir. Quem entendeu, diga amém. Buscar a prosperidade da cidade. A prosperidade na cidade é possível quando cada um dos cristãos trabalha para esse objetivo. Podemos dizer que o grande segredo é evangelizar os perdidos e os filhos pródigos, amém? Que são os nossos oikós, através de uma palavra que vem de Deus e depois de integrá-los em nosso meio e discipulá-los em nome de Jesus. Outro ponto, orem ao Senhor em favor da cidade. A gente estimula vocês orando todos os cultos, mas deve orar em casa também, irmãos, na célula, no trabalho, declarar. Quando eu vejo um acidente no trânsito, o Senhor salva essa pessoa em nome de Jesus. Eu vou declarando, nem sei quem que é. Para quê? Para inibir aquele espírito de morte. Eu lembro que teve um período aqui que estava tendo muito acidente em Rondonópolis, muita fratura exposta. E nós temos um pastor que é médico ortopedista, ele mostrava algumas fotos aqui pra gente. E em uma reunião que tinha muitos pastores, conseguimos reunir muitos pastores. E irmãos, assim estava, eu não me lembro agora de qual mandato que foi. Foi de um prefeito, eu não lembro mais. Estava uma coisa terrível de acidente. Não sei se vocês lembram disso. Acho que foi uns 8 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos atrás. E aí, irmãos, aí nós pegamos, nós como pastor estávamos já grilados com aquele negócio. Vou usar essa expressão para vocês entenderem. Nós encabulados com aquilo, nós percebemos que era algo espiritual. Nós reunimos, começamos a levantamos um clamor naquele dia. Nós fomos nos 4 cantos dessa cidade, fizemos ato profético, levamos óleo ali, ungimos as entradas e saídas dessa cidade. Várias equipes de pastores, de várias igrejas. Sabe o que aconteceu? Aquilo ali, assim, deu uma baixa assim, muito grande. Aí o pastor veio testemunhar depois, olha, algo impressionante. Aí o que aconteceu? Aí ele ficou sabendo que Jaciara, Cuiabá, a gente percebeu os demônios que estavam agindo aqui, foi para lá, para essas regiões. Você entendeu? Porque a oração da gente não mata o demônio. A oração da gente neutraliza as forças dele, as ações dele. E depois a gente descobriu, de maneira, uma coincidência, nós acabamos descobrindo que tinha intensificado nessas regiões o acidente. Nós devemos orar pela nossa cidade. 1 Timóteo, olha só, eu até vou ler com vocês aí. É muito interessante, está escrito aí. É necessário ler. 1 Timóteo 2. Quem está feliz diga amém. Amém. Quem está doido de que a mensagem acaba, diga glória a Deus. Misericórdia, irmão. Vamos lá, 1 Timóteo, essa para descontrair, irmãos, capítulo 2, verso 1 a seguir. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Olha só, quando a gente ora, né, por todas as autoridades, por todos os homens, nós vamos ter uma vida tranquila
e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Deus gosta disso, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está vendo? A primeira forma da gente encaminhar as pessoas para Deus é através da oração. Se você tentar evangelizar a pessoa e não está orando por ela, não adianta nada. Você deve orar por ela e também evangelizar. Mas só evangelizar, só falar, vamos lá, vamos na célula, que Deus é bom, não vai funcionar. Nós devemos orar, interceder, declarar a salvação dessa pessoa em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Aleluias. Como conclusão, quero ler um versículo com vocês. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça. Olha só, olha o que está escrito aí. Filipenses 1:27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá e os veja, quer que apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Amém? Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea, acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br.